Oi gente, eu sou o Roberto, você está no canal do Rusgeek e hoje eu vim falar para vocês do livro Guerra do Velho, de John Scalzi. Bem-vindos a mais um vídeo do Veda. Se vocês conhecem o nosso canal, vocês devem saber que existe uma série nele chamada Clássicos da Ficção Científica. Clássicos da Ficção Científica é uma série criada por mim, na qual eu, a Gabi e convidados falamos de livros importantes para o gênero da ficção científica. Bom, você deve estar se perguntando, portanto, por que Guerra do Velho, que é claramente um livro de ficção científica, não está fazendo parte do Clássicos da Ficção Científica. Eu não faço a menor ideia. Eu sei que esse livro aqui ia bagunçar todo o cronograma do Clássicos da Ficção Científica e ele vai ser lançado agora no Brasil pela primeira vez, é um livro recente, então a gente achou melhor colocar ele na série de reviews do que na série do Clássicos. Guerra do Velho é o premiado romance de estreia do escritor norte-americano John Scalzi. Ele é um romancista nascido em 10 de maio de 1969 na Califórnia, que se tornou um dos principais nomes da ficção científica contemporânea. Seu primeiro romance foi indicado ao Prêmio Hugo de 2006, mas perdeu para o livro Spin, de Robert Charles Wilson, mas ganhou o Prêmio John W. Campbell de melhor romance de estreia. Desde então, o autor tem sido repetidamente indicado ao Prêmio Hugo, até que ele finalmente venceu em 2012 pelo livro Red Shirts, que, se eu não me engano, vai ser publicado pela Aleph, não faço a menor ideia quando. Guerra do Velho foi originalmente publicado no blog do escritor chamado Whatever em 2002. Pouco depois disso, o editor da Tor Books, que é uma editora norte-americana especializada em livros de ficção científica, abordou ele perguntando se ele não gostaria que o livro fosse publicado no formato de brochura. Desde então, ele publicou outras 6 continuações e 3 contos que se passam neste universo. E agora, o primeiro livro da série está sendo finalmente publicado pela Aleph, com tradução de Peter Rissati, uma capa maravilhosa e um projeto gráfico super bonito que vocês conferem aqui. Mas enfim, Roberto, do que diabo se trata o livro? Calma, eu vou explicar porque é muito simples. No futuro, a humanidade colonizou outros planetas e pretende colonizar mais alguns. Só que para ela conseguir isso, ela precisa enfrentar várias raças alienígenas que também querem esses mesmos mundos. Para conseguir soldados, os governos do mundo, ou pelo menos os Estados Unidos, instauraram um programa militar que funciona assim. Quando você completa 75 anos, você tem a oportunidade de ingressar no exército. Quando você chega lá, você passa por um processo de rejuvenescimento, que eu não vou explicar qual é, vão ler o livro. Você serve por 2 anos com a opção de servir por mais 8. Daí o nome, Guerra do Velho. E é isso que o protagonista, um senhorzinho chamado John Perry, faz. Quando ele chega lá, ele passa pelo seu treinamento, passa pelo processo de rejuvenescimento, e aí o livro se torna mais ou menos uma sucessão das missões das quais ele participa. Guerra do Velho será lançado pela Aleph no final de abril, eu acho que é dia 27, curiosamente é meu aniversário, e nós vamos deixar o link para pré-venda aqui na descrição do vídeo. Das pessoas que tiveram a oportunidade de lê-lo antes do lançamento, eu inclusive, eu só escutei bons comentários e li boas resenhas. Portanto, para você que já me conhece, não é de se surpreender que eu não gostei tanto assim do livro. Eu não tô falando que o livro é ruim, mas também não tô falando que ele é particularmente bom. Os problemas com Guerra do Velho começam com o fato de que não há velhos na Guerra do Velho. Em nenhum momento o autor me convence de que os protagonistas dessa história são homens e mulheres com 75 anos de idade. O fato de que o livro é narrado em primeira pessoa também não ajuda, porque a linguagem do John Perry, que a gente acompanha o tempo todo, não deixa transparecer a vivência de uma pessoa dessa idade. Óbvio que você pode argumentar que os velhos do futuro não são como os velhos de hoje, mas aí o título Guerra do Velho me parece mais um slogan do que uma proposta que o autor efetivamente cumpre. Eu já vi velhos em corpos jovens antes. Normalmente o recurso usado pelo autor, principalmente em histórias de fantasia, como A Criança Roubada, que é meu livro favorito, ou o clássico Peter Pan, é que essas são crianças que nunca cresceram porque a rotina delas é sempre a mesma. Como não há vivência, não há aprendizado. Não é o caso em Guerra do Velho, onde os protagonistas já tiveram toda uma vida anterior antes do começo dessa história. O autor também não oferece muito contexto para a vida anterior dos personagens, principalmente do protagonista. Eu acredito que esse é um recurso que funciona melhor quando você está tentando esconder alguma coisa do leitor e assim criar algum mistério. Não é o caso aqui, e a sensação que eu tive é que o escritor simplesmente foi preguiçoso. Um outro ponto que me perturbou foi a falta de aprofundamento nas conjecturas que o autor cria. Tudo é muito superficial. Quer dizer, depois que os personagens passam por aquele processo de rejuvenescimento, o que eles fazem? Sexo, sexo, sexo e mais sexo. Tudo bem, eu entendo, mas me faltou um estranhamento daquela nova condição
que eu acredito que não foi devidamente aprofundado. Muito pelo contrário, tudo é tratado como se fosse a solução para todos os problemas da condição humana, o que no fim torna este livro uma versão muito mais rasa de Tropas Estelares, obra da qual nós já falamos aqui no Clássicos da Ficção Científica e que o autor se inspirou para escrever este livro. Este livro é praticamente uma sátira, uma paródia de outras histórias de ficção científica militar. O que é legal, mas às vezes eu sinto que ele perde um pouco a mão no humor e assim ele desperdiça oportunidades interessantes de criar dramas para os seus personagens e questionamentos para o leitor. Por exemplo, numa cena o protagonista enfrenta criaturas alienígenas de 1 polegada de altura. 1 polegada é 2,4 centímetros, então isso significa que elas tinham mais ou menos este tamanho. E eu lembro que quando eu li isso, eu fechei o livro e pensei comigo mesmo, pô, lá se vai minha suspensão de descrença. E para um livro que, apesar de ser uma sátira, quer criar um argumento contra o imperialismo americano, todo o discurso belicista envolvido nisso, toda a expansão territorial acarretada por esse imperialismo, momentos como esse, que beiram o ridículo, fizeram com que o meu envolvimento com a história caísse vertiginosamente. Eu não vou falar que tudo é ruim no livro, até porque eu não quero que a galera da Aleph me mate. Teve momentos que eu gostei, eu admito, principalmente lá pro final, quando ele conhece uma moça chamada Jane, que se parece com a esposa dele. Mas minha sensação como um todo é de que Guerra do Velho foi uma boa oportunidade perdida. Agora, a edição da Aleph é linda, a capa é linda, a tradução do P.T. Rissati é ótima, e esse livro é uma aposta interessante da editora de trazer para o Brasil livros de ficção científica contemporâneos. Então, se você está interessado em conferir o que está sendo produzido atualmente, eu recomendo a leitura. Mas eu pessoalmente não fiquei convencido. Aliás, muito pelo contrário, eu fiquei preocupado com a qualidade do que está sendo produzido hoje em dia. Nossa, parece discurso de velho. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem seu joinha, se inscrevam no canal caso vocês não sejam inscritos e comentem. Se vocês já tiveram a oportunidade de ler o livro em inglês ou mesmo em português, digam o que vocês acharam. E não deixem que a minha avaliação negativa impeça vocês de conferirem o livro quando ele finalmente for lançado. Lembrem-se que essa é a minha opinião pessoal e só. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!